Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. Olá, eu sou a professora Josimari Novelli, diretora do Núcleo de Educação à Distância e coordenadora UAB-UEM. É com imenso prazer que eu estou aqui para discutir com você a respeito do uso da ferramenta Fórum como uma possibilidade de refletirmos sobre as nossas práticas pedagógicas. Este módulo é importante não só para a prática docente, mas também para a prática do tutor à distância. Especificamente neste módulo, iremos discutir sobre alguns conceitos do que vem a ser a ferramenta Fórum, além do uso, das suas possibilidades, do papel do professor mediador ou do tutor mediador, do seu papel social e cognitivo, além de dois conceitos discutidos por Gilly Salmon a respeito da síntese e costura. Então, esse é o objetivo desse módulo. Inicialmente, vamos então apresentar aqui, discutir algumas questões conceituais no que se referem aos fóruns. Então, o fórum é uma ferramenta utilizada dentro de uma plataforma digital, no nosso caso a plataforma Moodle, para uma conversa ou um diálogo entre os participantes nesse ambiente virtual. Então, na plataforma Moodle, nos cursos da IAD, nós temos a interação entre o tutor à distância e os alunos. Nada impede que o professor da disciplina também participe nessa interação no fórum. Então, o fórum ele vai permitir essa troca também de experiência e o debate de ideias entre o tutor, professor e os alunos. É sempre importante pensarmos nessa ferramenta como uma possibilidade de construção de novos conhecimentos, porque essa ferramenta ela promove a interação entre os participantes e nós não podemos nos esquecermos de que os fóruns, por meio deles, é possível então o desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa, porque é altamente interativo, onde os participantes podem trocar ideias e experiências a respeito daquilo que está sendo colocado no fórum, seja uma questão problematizadora ou seja algo para ser refletido, discutido e seja relevante do conteúdo que está sendo abordado em determinada disciplina ou curso, por exemplo. Então, o fórum ele tem essa característica, como sendo uma arena de discussão assíncrona. Então, nós sabemos que por meio de atividades não presenciais ou também na modalidade EAD, há diversas formas de interação. Na verdade, essas duas formas, por meio de diversas ferramentas, por meio de interação síncrona e assíncrona. Então, os fóruns, eles permitem essa interação assíncrona, porque o debate, ou seja, a troca de experiências, de ideias, ela ocorre no tempo do aluno. Não necessariamente todos os participantes devem acessar a plataforma, os fóruns, no mesmo momento, no mesmo horário. Então, por isso ela se caracteriza como uma interação assíncrona. E claro que essa participação de todos ocorre em momentos distintos. Bom, com relação às possibilidades do uso da ferramenta Fóruns, a ferramenta serve para que possamos postar mensagens a partir de uma questão ou reflexão para iniciarmos a discussão. Além disso, ela oportuniza a interação entre os participantes, como eu já mencionei, e também é um espaço onde os participantes podem publicar suas opiniões, questionar, prestar algum tipo de esclarecimento, argumentar, concordar, contra-argumentar, negociar. Então, por isso que é considerado essa arena de discussão, Então, todas essas questões podem ser discutidas por meio dessa ferramenta. E é importante considerar que
por meio dessa ferramenta, a participação ela é individual, mas a produção do conhecimento ela é colaborativa, porque por meio dessa ferramenta eu consigo saber, perceber e aprender com a ideia do outro, aprender com o outro. Por isso esse sentido da colaboração. Então, às vezes a gente pensa que a ferramenta fórum ela é usada somente para tecer algum comentário, para que o aluno seja avaliado, né? Mas é papel fundamental do tutor ou do professor mediador estimular a participação dos alunos ou os participantes de cursos nos fóruns, porque ali é um grande espaço para a aprendizagem colaborativa. Aí eu trago aqui, antes de falar do papel social e do papel cognitivo do professor e do tutor, eu trago uma representação do que vem a ser, então, né, a ferramenta fórum. Então, o fórum ele pode ser visto, então, como uma construção coletiva de conhecimento. Além disso, ele também tem o seu propósito formativo, né? O fórum, ele apresenta essa necessidade de boas interferências, então é papel do professor, do tutor, trazer essas boas interferências, fazer essas interferências por meio dessa ferramenta. A gente tem a presença do mediador e esse mediador pode ser o tutor ou pode ser o professor, né? No caso, o tutor à distância, nos cursos em EAD. Além disso, o fórum, então, é um fomento de debate, então ali é possível a gente fomentar ideias, discutir ideias, então ele é visto como este espaço. É também propício à formação de uma comunidade virtual e, além disso, ele promove reflexões e aprendizagem, tá? Então, são todas essas definições e, ao mesmo tempo, as possibilidades de uso dessa ferramenta. Bom, com relação ao papel do mediador, aqui eu chamo mediador tanto o professor quanto o tutor à distância. O professor, se for, no caso, o ministrante de um curso, o coordenador de um curso de extensão, e também, se ele for professor em cursos em EAD, ele pode também usar essa ferramenta, né, para interagir com os alunos. E é papel fundamental do tutor também ter essa presença, né, ser o mediador nas discussões que são promovidas por meio dessa ferramenta. Então, o papel do mediador, ele tem esse papel de mediação social, então é importante que ele faça essa acolhida, que deseje as boas-vindas aos participantes, aos alunos, que valorize as contribuições dos participantes, então sempre esse retorno positivo, esse estímulo, né? Essa motivação, é importante que o mediador faça isso. Então, se tem um comentário de um aluno, de um participante, agradeça, valorize, né, esse comentário. Dessa forma, o aluno ou participante, ele se sente motivado a interagir cada vez mais nesse espaço de aprendizagem colaborativa. Um outro papel desempenhado pelo mediador é da mediação cognitiva. Então, aqui nós estamos vendo o papel do fórum como esse espaço de desenvolvimento de aprendizagem, né? Então, qual é a mediação cognitiva que o mediador pode exercer? Então, aqui a gente pode ter essa mediação e intervenção nos fóruns com relação às ideias e às reflexões que são colocadas ali, né? Os fóruns também são vistos como um espaço para que possamos propor novas questões problematizadoras. Além disso, é importante que o tutor ou professor faça a retomada desse foco central das discussões, porque às vezes há desvio com relação àquilo que está sendo discutido. Então, o mediador, ele tem esse papel de fazer essa retomada do foco central dessa discussão.
Além disso, ele tem que ser capaz de perceber os conceitos ou ideias equivocadas que são colocadas ali e fazer esse resgate ou tentar corrigir, mas assim, num sentido de trazer ali para a discussão um conceito correto, sem expor o aluno ou participante, mas ele tem que mediar, né, contornar essa situação. Além disso, ele tem que também tem que ter clareza, né? E também perceber quais são essas lacunas nos conceitos teóricos que estão sendo discutidos ali, porque se ele perceber que está lacunar, então ele tem esse papel de acrescentar as informações e colocar, né, outras questões que não foram abordadas até então e são consideradas pertinentes para o assunto em questão. Ele pode também exercer o papel de mediador de possíveis conflitos ou tensões, isso pode ser que aconteça, então é papel do mediador, do professor, tutor. Ele também precisa ter essa capacidade de promover o engajamento dos participantes, né? Porque é um espaço, como eu disse, de aprendizagem colaborativa, então ele tem que ter essa capacidade de manter os participantes engajados, motivados, estimulados, né? E ao mesmo tempo instigá-los a colocar ali suas percepções, ideias, opiniões, né? Enfim, sobre os assuntos que serão tratados ali, né? Então, todas essas são questões importantes relacionadas à mediação cognitiva que o mediador, seja ele tutor ou professor, precisa levar em consideração. Então, eu trago também aqui uma imagem, né, uma figura desse mediador, né? Então, tudo isso que foi colocado do papel social, da mediação social e cognitiva, é importante que o mediador ele tenha um planejamento, né? Como é que ele vai começar como ele vai abrir o fórum, como ele vai engajar esses participantes, esses alunos, como vai ser a sua mediação social e como ele vai também exercer o seu papel de mediador, considerando os aspectos cognitivos, ou seja, voltados à aprendizagem. Então, ele precisa, né, de toda essa organização, desse planejamento para que as suas ações nos fóruns sejam valiosas, né? E realmente promovam a aprendizagem, a discussão. E para complementar essa questão do papel do mediador, eu trago aqui dois conceitos propostos por Salmon. É o conceito de costura e síntese. Isso é imprescindível para o mediador, né? A participação dele efetiva nos fóruns. Então, esse conceito costura, né, esse termo, ele descreve a maneira como o desenrolar da situação pode ser sistematizado e encaminhado. Então, para a estudiosa, ela diz que cabe então aos professores ou tutores, ou seja, esse mediador, identificarem e coletarem essas contribuições dos participantes, com o intuito então de elaborarem melhores questionamentos quanto aos assuntos, os tópicos a serem discutidos ou aqueles assuntos que ficaram lacunares. Ou seja, o tutor ou o professor, né, o mediador, tem esse papel de ir costurando mesmo, né, olhar o que precisa ser amarrado, né? Quais conceitos ou ideias precisam ser costuradas para que no final dessa discussão proposta no fórum seja feita a síntese. Então, já estou me adiantando com relação a esse outro conceito. E aí, então, entende-se por costura, né? Qual é o papel do mediador nesse processo de costurar as discussões no fórum? Então, ele, né, explorar um tópico que exige mais discussão. Então, é importante que o mediador tenha essa ciência. Usar lacunas conceituais para gerar mais interação e participação nos fóruns. Selecionar temas que ainda não foram abordados pelos participantes, ou então reorganizar esses temas de uma forma que fica mais compreensível se a gente perceber que há uma certa confusão conceitual,
né? Então, é papel do mediador trazer essa organização para dentro dos fóruns, ficar atento ao surgimento de tópicos e focos que fujam dessa discussão, e aí então por isso ele vai amarrar, costurar e voltar a atenção para o foco efetivamente do fórum, né? E claro que valorizar todas as contribuições dos participantes, utilizando até mesmo a citação do próprio colega, do próprio participante. Então, a gente vê muito isso nos cursos em EAD, o quanto os tutores à distância, eles exercem esse papel focados nesse conceito de costura, né? Então, um participante, um aluno faz um comentário e aí ele valoriza, ele estimula e ele faz um gancho com um comentário de outro participante, ou seja, ele vai amarrando todas as discussões ali, tecendo mesmo, né? Costurando o texto. E aí o conceito de síntese está voltado, então, para o papel dos professores, né, com relação à sistematização de todas as questões que foram discutidas ali nos fóruns, né? Então, é onde o tutor ou o professor, ele tece essas relações com os conceitos e teorias estudados, abordados no curso ou nas disciplinas, além de identificarem e corrigirem, né, esses possíveis equívocos conceituais. Então, ele faz essa síntese final. Então, depois de ter feito toda essa costura durante a participação de todos no fórum, no final do curso, no final da disciplina, ele tem que ser capaz de trazer essa síntese de tudo que foi discutido ali no fórum. Então, o que se entende por síntese é essa questão, né? Assim, são várias as questões que devemos considerar por síntese. Então, o tutor ou o professor, né, sendo mediadores, precisam identificar as principais contribuições do fórum. Então, ao escrever essa síntese, ele precisa identificar isso, ler as contribuições e destacar os termos chave, né, para poder facilitar essa síntese, criar uma lista com principais temas ou focos. Isso pode ser feito durante o acompanhamento do fórum para facilitar essa síntese no final. Identificar os argumentos convergentes, né, ou os contra-argumentos, né, argumentos divergentes, e aí fazer então esse contraponto entre um e outro, né? Resumir de forma topicalizada, talvez isso facilite a compreensão de todos, né? Os principais temas ou focos colocados ali nos fóruns com base, né, no aporte teórico. Ele também pode acrescentar críticas e apontar omissões, né? Dar esse feedback positivo ao posicionamento de todos os participantes e ser capaz, então, de fazer esse esquema, né, da sua síntese ao final, então, da discussão no fórum. Então, são dois conceitos extremamente importantes que devem ser considerados durante a participação ou desenvolvimento e acompanhamento nos fóruns. Então, como uma síntese, né? À medida que a costura é feita ao longo da discussão, das discussões nos fóruns, a síntese ela é realizada geralmente no final de toda a discussão, né? Então, eu acho que esses dois conceitos são fundamentais para usarmos melhor essa ferramenta, no sentido de refletirmos mesmo qual é o seu papel pedagógico e qual é a sua contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno ou participante, tá? Então, essas são as considerações que eu gostaria de trazer aqui para você nesse módulo. Espero que essas discussões, essas questões sejam úteis e que você possa colocar em prática quando for mediar um fórum. Muito obrigada e até a próxima!